E aí, tudo bem? Estou fazendo esse canal de YouTube para começar a dividir com o pessoal, quem se interessar, um pouco da minha jornada musical, a minha jornada artística, como eu cheguei ao momento que eu estou agora, que é um momento interessante de trabalhar nos arranjos das minhas músicas, das minhas próprias composições, e como isso veio a acontecer através de um sonho distante de um adolescente de 15, 16 anos, e tudo que passei, né, e todas as pedras no caminho e todas as grandes coisas boas que aconteceram também pelo caminho, para conseguir chegar, tirar os pedaços, né, que nós temos internos e externos para chegar na nossa verdade artística. Eu sempre gostei muito de música desde que eu me lembro, desde que eu consigo me conhecer por gente, né, como nós dizemos. E lá pelos 16, 17 anos, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois, provavelmente antes, na verdade, eu comecei a ter me identificar muito com alguns vocalistas, com algum tipo de música. E o que aconteceu comigo foi que a música que falava comigo era geralmente música em inglês. Isso é uma coisa que dificultou um pouco o meu processo de tentativa de autenticidade artística, digamos assim. Por quê? Porque apesar de eu conseguir me entender em inglês e me comunicar em inglês, faltava, eu acho, uma personalidade formada naquele idioma, sabe? Eu comecei a cantar, como a maioria dos vocalistas, imitando outros vocalistas e, né, tentando soar parecido com os nossos ídolos. Então, lá pelos 13, 14 anos, eu escutava muito Red Hot Chili Peppers. E aí eu queria soar que nem ele. E aí depois eu comecei a escutar muito Metallica. E aí virou esse o tipo de vocal que eu gostaria de fazer. Lá pelos 25 anos, por aí, eu fui morar no exterior. Eu tive muitas bandas de metal, death metal, né? Então existia muito o canto gutural, existia muito o que na verdade era gritos, né? E pra mim era fácil porque eu não precisava me preocupar muito com afinação. Era mais uma coisa, sabe, visceral e energia. E era muito bom, me fez muito bem fazer shows e ir na frente da galera, e gritos, e era uma energia maravilhosa. Mas claro, não requeria muita técnica, apesar de sim, requeria uma técnica vocal, só que diferente da que eu gostaria de ser capaz de produzir. E através disso, eu realmente criei eu era muito bom de gritos. Eu fui morar na Inglaterra, eu tive banda na Inglaterra, onde a gente fazia cover de Sepultura e eu era o brasileiro que cantava Sepultura, então isso era muito bom. Mas voltando ao Brasil, voltei lá pelos 25 anos pro Brasil e eu descobri que o que eu realmente queria fazer era música e sabia que eu precisava aprender. Sabia que eu precisava aprender a cantar para tentar conseguir expressar aquela coisa que eu tinha por dentro, sabe? Sempre soube que literatura não era para mim. Cinema, apesar de ser um grande fã de cinema, não era para mim. Eu sabia que na música estava a minha chance de expressão, acho, mais autêntica. E aí, voltando ao Brasil, comecei a estudar música clássica, que era o que tinha à minha disposição. E eu saindo do mundo do metal extremo pro mundo da música de concerto, que foi uma coisa completamente de outro mundo pra mim. Comecei a entender técnica vocal de uma maneira diferente, comecei a entender teoria musical de uma maneira diferente. E apesar de tudo isso ter sido ferramentas boas pro meu crescimento artístico, não era exatamente aquilo que eu queria fazer. E o que eu queria fazer ainda estava difícil de entender, mas eu sabia o que eu não queria. E foi assim que eu fui navegando. Fiz algumas bandas, fiz alguns projetos, mas assim, mais aquela coisa de fim de semana, sabe? Vamos se juntar, vamos fazer um som, vamos tocar aqui, vamos tocar ali. Até eu perceber que não, eu quero fazer um troço de verdade. Pra eu fazer um troço de verdade, eu precisei tirar muitas camadas minhas,
desaprender muita coisa que eu tinha aprendido. E na minha cabeça, a melhor maneira que eu tinha de fazer isso era começando do zero. Saindo daqui e começando tudo de novo. Que foi quando eu decidi, em 2019. 2018 eu decidi, mas acabei indo em 2019 para Berlim. Me mudei para Berlim, para uma cidade num país cujo idioma eu não falava, com pessoas, não conhecia ninguém. Resolvi tentar. Resolvi sentir um chamado e pensei, por que não? E fui. Indo a Berlim, me deparei com o mundo inteiro e eu completamente novo nesse mundo, como se fosse um recém-nascido, sem ser capaz de falar, sem ser capaz de me comunicar, mas com um sonho, sabe? Aquela coisa um tanto quanto clichê de um sonhador de uma cidade pequena. Eu sou de uma cidade pequena, não sei lá, nem resolvi tentar a vida em São Paulo, nem nada do gênero. Na minha cabeça era outro mundo, começa tudo de novo num planeta diferente. E foi interessantíssimo, foi maravilhoso, porque eu me deparei com as minhas limitações e ao mesmo tempo com o quão, como eu posso dizer, quão, faltou a palavra, calma aí, como a herança cultural do brasileiro, de mim, né, do gaúcho, falava com a minha expressão artística e tinha uma certa dissonância com a minha música consumida e que falava comigo também. Então eu tive que fazer um processo de integração de duas coisas, sabe? Isso sou eu, mas isso também sou eu. Foi interessante eu estar em um país cujo idioma eu não falava, mas eu era fluente em inglês e eu acho que através daí eu consegui criar a minha personalidade em inglês, que era tão necessária para fazer a expressão musical e poética do que eu queria dizer. A fonética do inglês ligado com a musicalidade que eu tinha em mente funcionava como veículo para entregar aquilo que eu queria dizer. E foi um processo gigantesco, maravilhoso, difícil, bonito, tem todos os adjetivos que eu posso usar para descrever como o processo foi, e é isso que eu gostaria de dividir, porque eu me sinto uma pessoa de muita sorte de ter passado por tudo isso que eu passei, e não acho que seja uma experiência de se jogar fora. E eu me lembro de ter uma vontade, um desespero e um querer muito grande muitos anos atrás, e não tinha ninguém para me ajudar. Então, se tu és um compositor, uma compositora, uma pessoa que tem uma vontade de fazer uma coisa diferente, talvez te ajude nos meus vídeos. O que eu pretendo fazer com esse canal? Eu pretendo take you by the hand com como eu faço as minhas composições. Como nasceu a minha primeira composição. Como pela primeira vez eu tive que me sentar, eu e um violão, deixar o sentimento fluir e entender qual a voz que era a minha voz. Quando eu não estava imitando ninguém, quando eu estava contando o que meu sentimento era. E tendo passado do metal extremo à música clássica por muitas vertentes no meio do caminho, como é que era a minha voz? Como é que eu soava quando a música era minha? Foi bem difícil, mas foi bonito. Eu gostei do processo, foi maravilhoso. E as músicas são, sem dúvida, o melhor registro que eu tenho da minha viagem. Tem fotos, tem vídeos, tem momentos, tem coisas que eu vou levar para sempre do meu coração. Mas as músicas, elas me remetem àquele sentimento que eu sentia naquele exato momento. E eu nunca vou me esquecer disso. Nunca vou me esquecer. E eu acho que vale a pena destrinchar o processo criativo, o processo artístico e descobrir o que tem por trás disso tudo. Muito obrigado e espero que mais vídeos venham e a gente possa descobrir isso juntos.